Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria falar hoje com vocês sobre Isaías, capítulo 6, versículo 1 e depois o versículo 5, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam todo o templo. Capítulo 5, ele vai dizer: E ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. O texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Urias. Acontece algo muito importante naquele ano, a morte do rei Uzias, perdão. O rei Uzias reinou 52 anos em Judá. E é normal que quando o povo perde alguém que reinou durante tanto tempo, ou alguém que o povo considera importante, o povo tem essa necessidade, o povo não entende o porquê, mas tem esse amor pela sua liderança. Nós vimos isso hoje em dia, na polarização que está o Brasil entre esquerda e direita, em que as pessoas se degladiam e brigam o tempo todo por dois políticos que são totalmente corruptos. Mas as pessoas sentem isso. Quando John F. Kennedy morre, os Estados Unidos para por algum momento, porque o sentimento é: e agora? Quem é que há de governar por nós? Quem é que vai nos liderar? O povo tem essa necessidade de liderança. O povo gosta de seguir os líderes, de torcer, tem torcida. Isso é comum entre qualquer público, independente da corrente política desse público. As pessoas amam a liderança. Então, o povo de Israel, naquele momento, talvez estava sofrendo com isso, com essa falta de liderança, com essa falta de governo. Mas Isaías vai trazer para a gente que no ano em que morre o rei Uzias, ele vê o Senhor assentado no trono. O Senhor talvez queira passar a mensagem para Isaías de que entra rei, sai rei, entra governador, morre governador. Quem reina é o Senhor. Quem está no trono é o Senhor. Nós cristãos devemos sim nos importar com política. Há um livro do N. Gruden, Política Segundo a Bíblia, muito importante. Recomendo a leitura, é excelente. Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter em mente sempre que entra governador, sai governador. Quem reina é o Senhor. É o Senhor quem reina. É o Senhor que está no controle o tempo todo. Nossa vida não depende de quem está na presidência. Muito pelo contrário. Nossa vida depende total e inteiramente do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Isaías tem uma visão de Deus sentado no trono. Isaías vê a grandeza de Deus. O reflexo da visão de Isaías, a consequência do que ele vê, é o arrependimento. Quando Isaías vê a grandeza de Deus, ele vê a sua pequenez. John Tyler vai dizer que o arrependimento é o reflexo do nosso pecado na grandeza de Deus. Então Isaías vê a Deus e ele fala: ai de mim. Na Bíblia King James, na versão King James em inglês, esse ai de mim aqui está escrito I'm done, que na tradução quer dizer mais ou menos que acabou, estou perdido. Eu gosto muito de basquete, acompanhando a NBA, e eu vi uma cena que me chamou a atenção e eu lembrei desse texto. Um jogador, Jeremy Lin, jogador não tão bom assim, mas tem a sua história na NBA. Ele vinha de várias contusões. E ele volta dessas contusões. No primeiro jogo após a contusão, ele vai fazer uma bandeja simples. Quando cai, o seu tornozelo tosse. A câmera foca no seu rosto. E Jeremy Lin fala essas palavras: I'm done. Acabou. É o fim. Jeremy Lin não via mais esperança para ele. Já vinha de várias lesões. Quando volta, se lesiona novamente. O sentimento dele é de que acabou, já era.
Eu estou perdido. I'm done. Acabou. É o fim da linha. É isso, esse é o sentimento que o pecador tem que ter ao contemplar a grandeza de Deus, que é o fim da linha. Acabou. Eu estou perdido. Preciso de esperança. Preciso de um redentor. Meu amigo Luiz Carlos, que deve me ouvir, pregou isso há 10 anos atrás, e eu não me esqueço mais. Ele disse que o pecado, a ofensa, é medida pelo tamanho do caráter da pessoa ofendida. Por exemplo, se você fere a alguém de um caráter pequeno, um caráter falho, como um estuprador, por exemplo, como um político, essa sua ofensa é diminuída, visto que a pessoa ofendida não tem caráter algum. Mas troca isso para o caráter de Deus. O nosso pecado é uma ofensa a Deus. E Deus tem um caráter infinito. Logo, toda ofensa que fazemos tem o tamanho do caráter de Deus, o tamanho infinito. Qualquer pecadinho que cometemos. Por isso Isaías está aterrorizado. Por isso Isaías, ao ver a grandeza de Deus, disse: chegou o fim. Com esse Deus santo e glorioso eu não posso lidar. Por isso que foi necessária a substituição de Jesus Cristo, a justificação por Cristo Jesus. Por isso foi necessário a redenção, a remissão de nossos pecados. Foi necessário que Cristo morresse no nosso lugar, para nos reconciliar novamente com esse Deus que é grande. Para olharmos para Deus, para a sua grandeza, não falarmos I'm done, não falarmos estamos perdidos, mas falarmos glória a Deus por Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai. E podemos ter novamente acesso a esse Deus. Então é essas duas coisas aqui que eu aprendo muito rápido. É o Senhor quem governa, é um rei muito grande. E eu tenho acesso a esse rei, tenho intimidade com esse rei, porque Cristo uma vez substituiu a todos pela sua morte vicária na cruz. Amém.